Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. O vídeo de hoje é para falar se realmente o escrevente do TJ São Paulo trabalha muito. Será que a gente realmente tem muito trabalho? Ou, de repente, se isso varia de setor para setor, dependendo da unidade em que você for lotado, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, só lembrando para te mostrar o meu curso aqui de normas da corregedoria, tá bom? Se você vai estudar para o próximo concurso do TJ São Paulo e está com dificuldade em normas da corregedoria, independente se você já usa outro material aí, eu te ofereço aqui, te apresento esse curso aqui, pessoal, que é um curso completo. Se você quiser, dá para comprar também só a parte da apostila de questões inéditas, tá bom? Com ela também você vai receber tabela de prazos, a apostila de questões anteriores e também a legislação de normas da corregedoria. Mas esse curso aqui, pessoal, o objetivo dele é que você não precise fazer mais revisão, tá bom? Durante as aulas eu utilizo um método de aula, tá? Um sistema de ensino que faz com que você não precise fazer revisões. Você vai fazer apenas as questões que são as questões que já estão também no curso, que você vai poder imprimir e fazer aonde você quiser, tá? Então é o que eu te ofereço para te ajudar, normas da corregedoria, tá bom? Esse curso aqui tá com nota 5 lá, todo mundo que avaliou pelo menos gostou desse curso, eu acho que pode te ajudar, tá certo? Mas vamos falar aqui, pessoal, se realmente o escrevente trabalha muito lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou te dar, é claro, sendo meu objetivo aqui, eu vou te falar a minha experiência como escrevente do TJ há 5 anos. Além disso, falar daquilo que eu ouço dos outros escreventes que trabalham em outras unidades do TJ São Paulo, ok? Além disso, considerando também sempre ali um meio termo do que as pessoas falam. Porque é lógico, tudo é muito subjetivo. Eu tenho uma opinião, outra pessoa vai ter outra opinião sobre o mesmo serviço, às vezes. É assim, tá? Então nem vou levar em conta aquela pessoa que fala que é super de boa e também não vou levar tão em conta aquela pessoa que fala que que está sendo escravizada dentro do TJ São Paulo. É lógico que a gente precisa considerar sempre essas opiniões diversas, não é isso que eu estou falando, que é para desprezar, não é isso, mas só estou falando que a gente tem que atenuar, certo? Então a gente ouve extremos de um lado, extremos do outro lado. Eu vou aqui tentar atenuar e com isso tentar te passar a minha opinião sobre se tem muito trabalho ou não dentro do TJ São Paulo. Você pode até achar que no final de tudo eu vou aqui ficar em cima do muro, numa linha tênue. Não é exatamente isso não, eu vou realmente aqui dar a minha opinião, mas levando em consideração esses aspectos, ok? Tá certo. Então, iniciando aonde eu trabalho, pessoal. Eu trabalho na área administrativa do tribunal, tá? É no centro administrativo, que fica lá na Consolação. Lá a gente faz toda a parte administrativa do tribunal. Na verdade, não toda, porque ainda tem outros prédios espalhados também que fazem alguma parte administrativa. Mas lá a gente faz uma grande parte da parte administrativa dentro do Tribunal de Justiça. O tribunal, pessoal, ele tem mais de 40 mil servidores, tá? E mais ou menos, assim, em linhas gerais, uns 10 mil servidores do tribunal, eles fazem a parte administrativa, não é a parte fim do tribunal, de tocar processo nem nada. É uma parte que já não é de cartório, entende? Não é a parte que você vai pegar um processo judicial. Então é uma parte administrativa mesmo. Você pode até trabalhar com processo, mas às vezes é mais com processo administrativo do que com processo judicial, que é a área fim do tribunal, digamos assim. Então, mais ou menos aí 20% ou talvez um pouquinho mais do tribunal faz a parte administrativa, do qual eu faço parte. E passando a minha experiência, pessoal, é um lugar que tem muito trabalho, tá? E por que tem muito trabalho? Tem um motivo para isso. Justamente essa quantidade de servidores. Tem muitos servidores dentro do tribunal, tem mais de 40 mil, pessoal. Então, a gente, para gerir essa parte administrativa de todos os 40 mil servidores, precisa de muitas pessoas, porque tem muito trabalho. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos, mas eu vou dar só para você entender essa contextualização. Por exemplo, a gente lá faz o processamento e pagamento das férias dos 40 mil servidores do tribunal. Basicamente, tem 3 pessoas, 3 escreventes, que administram, que fazem todo esse processamento desses 40 mil servidores, pessoal. Olha só. A maior parte é um processamento que é mecânico, porque está sistematizado. Então a gente vai lá, faz um procedimento para processar um pagamento de 1/3 de férias, uma indenização de férias, tá? Então uma parte disso
realmente, uma grande parte, realmente é sistematizado, tem um sistema. Mas é lógico que a gente precisa aprender a usar o sistema para fazer esse processamento. Nesse caso, não é só apertar um botão que está feito, tá? Precisa ter um passo a passo. Mas o problema não é essa parte, pessoal. A parte que dá mais trabalho são as exceções. E, infelizmente, eu acho, né? Nem tudo se encaixa na regra. Tem muita exceção, muita exceção. E aí o que acontece? Exceção, a maioria das vezes, pessoal, não está sistematizado, não está no fluxo dentro do sistema, tá? E aí tem que fazer manual, simplesmente é isso. Então tem muito controle manual que a gente faz dentro do tribunal ainda. Tem sistema pronto? Tem, mas tudo aquilo que foge à regra, foge do sistema, entende? Então, na parte administrativa, eu estou falando por enquanto, onde eu estou, sempre tem muito trabalho. É um trabalho que às vezes se repete. Pode ser repetitivo? Em partes pode ser. Mas sempre surge casos diferentes que você precisa analisar de maneiras diferentes. Então, todo dia também tem uma novidade. Então você que de repente acha, aí já falando de outro assunto, que todo dia você vai fazer exatamente a mesma coisa, você pode até trabalhar com os mesmos procedimentos, mas não é tudo igual, não. Às vezes vai aparecer coisas diferentes. Praticamente todo dia eu lido com coisas diferentes. E aí o pessoal até vem me perguntar, e esse caso aqui, o que eu faço com ele? Tem que analisar de ponta a ponta qual é o caso específico, se enquadra na legislação, se não se enquadra. E aí a gente tem que se virar com isso. Então, tem muito trabalho sempre. Às vezes, dependendo da época do ano, tem uma demanda gigantesca. Então, por exemplo, no início do ano, os servidores que não tiraram férias no ano anterior, no início do ano, os chefes desses servidores precisam dar uma justificativa do porquê eles não tiraram férias no ano anterior. E aí a gente lá analisa todas essas justificativas. E são mais de 20 mil que a gente precisa analisar uma a uma na semana ali, nas primeiras semanas de janeiro, assim que vira o ano, assim que a gente volta do recesso. Então é só para você entender, um exemplo aí de vários que eu poderia dar. Sempre tem muito trabalho, o trabalho se renova, dependendo da época pode ter mais ou menos trabalho, então isso nunca para. Então realmente tem muito trabalho. Tem muito prazo que a gente utiliza, porque a gente precisa fazer o pagamento dos servidores. Por exemplo, lembrando que eu estou falando da área administrativa aqui. Então a gente sempre precisa trabalhar dentro de um prazo e cumprir esse prazo. Não pode simplesmente. Não existe um não dá. A gente precisa fazer tudo dentro daquele prazo. É que com o tempo a gente se acostuma a ponto de que a gente nem liga mais para os prazos. A gente vai trabalhando ali numa cadência que a gente não se sente pressionado com isso, entende? No começo, talvez quem entre pode sentir um pouco, mas depois a gente se acostuma com isso. Então, tem muito trabalho. Algumas pessoas quando entram podem sentir uma pressão, mas depois se acostuma. Então não é uma pressão de pessoas te pressionando, é uma pressão da quantidade realmente de trabalho que tem e do prazo que você precisa cumprir para acabar aquilo que você precisa. E quando não der, pessoal, você pede ajuda dos outros colegas, é assim que funciona, tá? Você pede ajuda dos outros e aí todos ajudam para que o trabalho seja concluído no prazo que tem que ser concluído, certo? Falando da atividade fim do tribunal, atividade do cartório, que de repente é a parte que você quer saber porque é a maior probabilidade de alguém que entra no TJ ser lotada na área cartorária, né? Vai lá trabalhar num cartório e dar andamento no processo, seja criminal, civil, infância e juventude. E aí tem até outras áreas dentro do tribunal, área fiscal. E aí você pode ser lotado em diversas áreas dessas, certo? Ok, em todas essas vai ter muito trabalho? Provavelmente vai, pessoal. Provavelmente vai ter muito trabalho. Em algumas, nem tanto quanto outras, tá? Em algumas, realmente, existe um volume de trabalho além da conta. E aí, tudo começa a atrasar. E isso, não vou dizer que é normal, é comum, tá? Não, porque não deveria acontecer. Então, não é normal, mas é comum que aconteça. E aí, tem que tentar ir solucionando na medida do possível, tá? O que eu entendo aqui é o que eu vou te destacar agora, é o que tem muitos servidores do tribunal, principalmente servidores mais antigos, que com o tempo perdem um pouco a paciência e realmente acham que é um volume de trabalho que acaba desgastando a pessoa, entende? Então, com o tempo, a pessoa ela vai meio que desanimando, porque nunca tem um fim. E talvez o problema esteja aí, esteja você pensar que vai ter um fim. E não vai ter um fim mesmo, porque o tipo de trabalho
de quem trabalha num tribunal, eu acredito que nunca vai ter um fim mesmo. Você vai dar andamento em um processo, concluiu aquele, vai ter outro, tá? Nunca vai terminar. Você pode fazer o máximo que você puder. Vai concluir 1000 processos que tem lá no seu cartório? Vai, mas vai aparecer outros, tá? Nunca vai estar de boa, assim. Vai ter época que vai estar um pouco mais tranquilo, pode ser, mas nunca vai estar de boaça que você vai estar sem fazer nada. E isso não vai ter dentro do tribunal. Agora, pode ser, eventualmente, que pessoas que trabalham em algum setor super específico do tribunal seja mais tranquilo. Quem saiba, pode existir esse setor, essa unidade que seja mais tranquilo. Mas isso com certeza é bem exceção, pessoal, tá bom? Bem exceção. Na maior parte, realmente, é muito trabalho, tá? Mas eu, pelo menos, a minha experiência, a minha visão disso não é muito trabalho no que diz respeito a você chegar estressado em casa. Ou pelo menos você não deveria. Você simplesmente precisa aceitar que existe um volume de trabalho e que você precisa dar o seu melhor, mas você não vai precisar terminar com aquilo porque depois vai resolver tudo. Então você faz sempre o seu melhor. Esse é o segredo, eu acho. Porque se você achar que você tem uma pilha de coisa para fazer assim e que no final dessa pilha vai ficar tranquilo, e aí depois você termina essa pilha e vê que não fica tranquilo, aí é quando você começa a se frustrar, tá? Então você não tem que entrar com essa visão que vai terminar um serviço para ficar tranquilo, porque nunca vai estar tranquilo. Você vai terminar para depois entrar a mesma quantidade, quem sabe o dobro, quem sabe uma hora um pouco menos, tá? Então essa é a perspectiva que você precisa ter. Independente de qual unidade você entrar, é isso. Você vai ter muita coisa para fazer, vai precisar dar andamento em muita coisa, faça o seu melhor. Às vezes você vai ter prazo para cumprir, precisa cumprir. Se perceber que não vai dar tempo, pede ajuda e aí você consegue com tranquilidade dar um andamento. Eu percebo que muita gente dentro do tribunal acaba realmente tendo um certo desespero quando se encontra em uma situação de pressão por entregar um determinado trabalho dentro de um prazo, tá? E com o tempo você precisa tentar se acostumar a não sentir essa pressão. Porque o prazo vai ter, o trabalho vai ter aquele monte lá, você precisa simplesmente se acostumar com aquilo e aprender a lidar com isso, tendo uma cadência, e quando realmente perceber que não vai conseguir sozinho, você precisa pedir ajuda, não precisa ter vergonha de pedir ajuda, tá? Então você que vai entrar no tribunal logo, você não precisa ter vergonha de pedir ajuda, peça ajuda. As pessoas estão lá para te ajudar, algumas já passaram por aquilo e vão saber de repente como encurtar o seu caminho para terminar aquele trabalho mais rápido, tá? Então essa é o que eu queria falar para você não achar que você vai entrar no tribunal e vai trabalhar feito louco, assim vai chegar em casa sem saber nem seu nome. E também você não vai entrar de boa, você vai precisar realmente trabalhar, porque realmente tem muito trabalho, tá certo? Se você tem mais alguma coisa que queira saber, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, tento sempre trazer aqui conteúdo ou alguma coisa que você possa querer saber de dentro do tribunal, porque é uma dúvida realmente de muitas pessoas, tá certo, pessoal? Agradeço a presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.